Começamos, né? Tu consegue passar aí pra gente? Tá. Sim, senhora. Boa noite, gente. Só ver como é que Sou a ali, Laís, como a é que tá Laís aí na ficando. tela. E hoje é Boa noite, pessoal. as grandes navegações e a América Espanhola, ok? Nas últimas aulas, a gente viu, então, um pouco sobre a formação do Estado moderno, né? Um pouco sobre o Renascimento e tudo mais. Algumas características dessa modernidade, né? Então, eu tenho ali a formação do Estado moderno, fortalecimento da né, o fortalecimento do rei, esse pacto entre o rei e a burguesia cada vez mais se fortalecendo, né, a expansão do comércio, então tudo isso é característico da modernidade. E junto com isso, a gente vai ver, né, surgir aí essas primeiras práticas capitalistas, né, que é um capitalismo aí bem inicial, a gente chama de mercantilismo, né, é um conjunto de estratégias econômicas que esses estados modernos vão, então, adotar. E aí a gente tem alguns pontos aí para lembrar sobre mercantilismo, tá? Algumas características básicas. Para cada estado, o mercantilismo ele vai ser adotado de uma forma, né? Mas a gente tem características básicas para salientar aqui para vocês, tá? Primeiro, metalismo. O que que é isso? Os estados modernos, né? Estados que agora estão adotando essas práticas capitalistas, eles estão interessados em metais preciosos. Por quê? Porque nessa época, quanto mais metais preciosos, quanto mais ouro, quanto mais prata um estado tiver, mais rico ele é. Então, tem essa empolgação com a ideia de tu ter cada vez mais metais dentro do teu território. O que acontece? Também é característico do mercantilismo esse desejo por manter uma balança comercial favorável. Tá? O que é isso? Um Estado deve exportar mais mercadorias do que importar. Ele deve gastar mercadorias. Porque se tu gastar menos, quer dizer que tu tem mais lucros. Se tem mais lucros, tu é mais rico. E aí, essa manutenção de uma balança comercial favorável faz com que tenha que ter uma política protecionista. Por quê? Porque se o rei quer que o seu Estado se fortaleça, que tenha cada vez mais metais preciosos dentro do Estado, que a burguesia cada vez mais se fortaleça para dar riquezas para o Estado, ele precisa fazer com que as mercadorias do Estado sejam vendidas dentro do Estado. Ele precisa fazer com que as mercadorias do comércio local sejam consumidas, em vez de as mercadorias vindas de fora, né, em vez de exportar. Então, o que é essa política protecionista? Na verdade, o rei vai aprovar uma série de taxas para as mercadorias do exterior, né, as taxas alfandegárias, que são impostos altos para essas mercadorias, para que as pessoas cada vez mais comprem dentro do Estado. Então, a gente tem que pensar, quando a gente está falando de modernidade, que esse é o momento em que o mercantilismo está cada vez mais surgindo e se colocando, né? O que acontece? Pode passar, por favor? Não, eu só queria fazer um pequeno adendo a tudo que tu falou aí, Laís. A gente tem nessa política protecionista, dentro da política protecionista, como uma das características também do mercantilismo, é a questão do pacto colonial. Por quê? Os estados todos estão adotando políticas protecionistas. E o que isso faz? Que eles não comercializem entre eles. Por exemplo, Portugal não comercializa com a Espanha, a Espanha não comercializa com a França não comercializa com a Inglaterra. Só que eles precisam ainda vender produtos. E eles vão vender produtos para quem? Para a colônia. Porque a colônia depende da metrópole para existir financeiramente. O que isso quer dizer? Que tudo que a colônia produz, e geralmente, no caso das colônias espanholas,
geralmente nas colônias espanholas, os primeiros anos de exportação é prata e ouro. Para cá, prata e ouro. E no Brasil, como não se acha o ouro nas Minas Gerais até meados do século XVII para o século XVIII, a exportação de produtos brasileiros ou a importação de produtos brasileiros para a metrópole, ela é feita de produtos como pau-brasil, produtos naturais que a metrópole precisa e com que faz que ela tenha o quê? Que ela tenha a exclusividade dos produtos da sua colônia. Como a maioria das colônias produzia produtos diferentes, porque era estabelecido um latifúndio e monocultura nas culturas, nas colônias americanas, a metrópole precisava comercializar na Europa e na Ásia coisas exclusivas. Por isso que estabelece-se o pacto colonial que a metrópole compra, digamos, a manufatura da colônia por um preço baixíssimo, aí a manufatura não, a matéria-prima. Aí eles realizam a manufatura na Europa e vendem de volta para as colônias com um preço elevado, ou vendem para a Europa e para a Ásia com um preço elevado. Então é isso que faz com que as colônias tinham, as metrópoles, perdão, tinham exclusividade dos produtos produzidos na colônia. É só isso. Obrigado. Então tá, então, valeu, Luiz. Só para fechar o que o Luiz falou, metalismo. Os estados modernos, eles estão atrás de metais. Se não acha metal, como o Luiz falou, então o interesse da metrópole, o interesse do estado moderno vai ser colonizar locais para cultivar produtos que vão ser muito lucrativos para esse estado, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar. Okay? Então, ok, beleza, né? Esse ponto fechado. Agora, por que navegar? Por que navegações? O que elas aconteceram? O que acontece? Nessa época, né, e agora a gente vai puxar lá da aula de cruzadas, né, e a partir da quarta cruzada, vai ver os venezianos, o pessoal de Gênova, o pessoal da Florença, né, os comerciantes desses locais da Península Itálica vão se fortalecer, vão dominar o comércio no Mediterrâneo. Okay? Então, no século XV, quem domina o comércio no Mediterrâneo, né, as rotas comerciais no Mediterrâneo, são os comerciantes da Península Itálica. Isso faz com que os produtos importados do Oriente sejam muito caros. Né? Por exemplo, tu pega pimenta. Pimenta é um produto importado da Índia, tá? E a pimenta, o preço que tu paga direto do produtor, direto lá na Índia, era equivalente, assim, a... Bom, eram na época 3 ducados, né? Que é uma pesagem de moeda veneziana. Equivalente a 3 ducados. Quando esse produto é comprado, por exemplo, para o Cairo, né? Esse produto se torna muito mais caro. Ele passa a ser 68 ducados. Não mais 3 ducados, sim, 68 ducados. Quando esse produto é comprado e levado para ser vendido nas cidades da Europa, esse produto, a pimenta, passa a ser 140 ducados. Então, todos os produtos vindos do comércio do Oriente eram muito caros. Tá? E isso faz com que os estados, né, primeiro, né, o pioneiro é Portugal, e depois Espanha, queiram traçar novas rotas de comércio, ok? Isso só se intensifica em 1453, quando Constantinopla é tomada, porque aí o Império Turco Otomano vai dominar essa região aí do comércio mediterrâneo, ok? Bom, o que acontece? Pode passar, por favor, Luiz. O que acontece, né? A gente vai ver que 2 estados vão ser pioneiros nessa expansão marítima, tá? Por 2 motivos. Primeiro deles, localização geográfica, tá? Espanha e Portugal. Ficam na Península Ibérica, tá? A Península Ibérica
De um lado, tu tem o mar Mediterrâneo, dominado, né? As rotas que levam ao comércio do Oriente estão dominadas, e do outro lado, tu tem o Oceano Atlântico, jamais navegado antes. Tá? O que acontece? Outra característica também importante de lembrar de Espanha e Portugal é que esses estados, eles são muito antigos, né? Por exemplo, Portugal surge, né? Na verdade, Portugal tem a centralização ali durante a Idade Média, tá? Então, Portugal é o primeiro estado moderno, porque tem esse processo de centralização aí lá por volta da década de 80 do século XIV, né? 1385, com a Revolução de Avis, enfim. E aí, então, tu tem essas duas coisas, né? Tu tem uma localização geográfica que favorece, né, essa expansão marítima, e tu tem um estado centralizado há muito tempo, né? Um estado onde o rei e a burguesia estão fortalecidos há muito tempo. Então, tu tem condições de colocar em prática um projeto de expansão marítima, ok? E é o que vai acontecer, tá? Só que, assim, Espanha e Portugal vão tomar rotas diferentes, tá? Enquanto os espanhóis vão tentar dar a volta para chegar até a Índia, os portugueses vão tentar circundar ali a África, né? Contornar a África para chegar à Índia, tá? E a gente tem uma data muito importante, tá? Que é 1415, tomada de Ceuta. Por que é importante? Porque Ceuta, dominando Ceuta, né, tirando das mãos dos muçulmanos, que era quem dominava essa região, os portugueses conseguem explorar o continente africano. Então, Ceuta abriga aí uma região aí que separa a Península Ibérica do continente africano. Tá? E, depois de dominar Ceuta, o que acontece? Os portugueses continuam desenvolvendo navegações nessas regiões e vão dominar ilhas atlânticas. Por exemplo, a Ilha dos Açores e a Ilha de Madeiras, ok? O que acontece? O que é importante a gente marcar nessas ilhas, né? Essas ilhas são as primeiras ilhas, né, as primeiras regiões onde os portugueses vão começar a plantar cana-de-açúcar. E essas ilhas vão ser as primeiras regiões que vão se tornar extremamente lucrativas para os portugueses com esse plantio de cana-de-açúcar. Só que isso se torna extremamente lucrativo às custas da escravidão da população negra da África. Então, as pessoas eram sequestradas, eram capturadas ali no continente africano e levadas para esses locais, para essas ilhas, para trabalharem nessas plantações, né? Trabalharem de forma exaustiva, 12, 16 horas trabalhando. E aqui a gente tem que fazer Aqui a gente tem que salientar uma coisa que é o seguinte: a escravidão na modernidade é diferente da escravidão na antiguidade, por exemplo. Existe uma escravidão específica na modernidade, que é a escravidão que vira um negócio muito lucrativo, né? Que ganha esse caráter mercadológico. A escravidão na antiguidade, ela acontecia por diversos casos, né? Mas podia ser por dívida, por exemplo, ou por guerra. Não tem essa lógica de mercado por trás da escravidão na antiguidade. Agora, na modernidade, sim. E aí a gente vê essa escravidão surgindo junto com essa desumanização da população negra, que é anterior a essa ação exploratória dos portugueses, mas que vai tomar proporções absurdas, né, nesse momento. E aí, então, essa escravidão, ela surge, uma escravidão agora extremamente lucrativa, né? O tráfico negreiro vai surgir, e, inclusive, nessas ilhas, né, por exemplo,
São Tomé, que vai substituir a ação dessas ilhas iniciais aí, vai se tornar muito lucrativo o plantio de cana-de-açúcar em São Tomé. São Tomé vai mudar a atividade, sua principal atividade econômica, para ser principalmente uma região de entreposto do tráfico negreiro. Então, vai ser muito mais lucrativo para São Tomé, para a ilha ali, o tráfico negreiro, do que a própria plantação de cana-de-açúcar, exploração de cana-de-açúcar ali. Então, a gente tem que ter em mente que esse é o momento em que essa escravidão específica surge. E ela é diferente de qualquer outro tipo de escravidão que a gente viu até aqui. Tá? E é importante também ter em mente, né, que a gente escuta muito por aí desinformações, né? Por exemplo, na verdade eu não chamo nem de desinformações, né? Porque parte do princípio que tu não tem a informação, eu acho que na verdade, é mais uma manipulação de informações por causa de um objetivo específico, né? A gente vê muito por aí as pessoas falando, mas na África já existia a escravidão, né, entre os povos africanos, e os portugueses nem pisaram na África. Quem vendia os africanos eram os próprios africanos. A gente tem que ter em mente que os portugueses, que são os pioneiros, tá, nesse tipo de escravidão, que são os pioneiros nessa exploração, eles transformaram esse tipo de escravidão, né, essa escravidão da população africana, em um comércio muito lucrativo, tá? Muito lucrativo mesmo, né? Um comércio que vai ser muito disputado depois por outros estados europeus. E a gente tem que ter em mente que, posteriormente, né, mais de 5 milhões de pessoas vão ser trazidas para o Brasil para trabalharem de forma forçada, né, sob essas condições. Então, a gente não pode dizer isso, né? A gente não pode falar que o português nunca pisou na África, que existia escravidão ali entre os povos, então eles nunca fizeram nada demais. Aliás, a gente tem que pensar que todas as sociedades, ou a maioria delas, tiveram escravidão. Assim como eu citei para vocês aqui na Antiguidade, né? Os romanos tinham uma forma de escravidão na Antiguidade. Os gregos tinham uma forma de escravidão na Antiguidade. Esse vasto território que é o continente africano, que abriga diversas populações, também vai ter escravidão. Cada população vai encarar a escravidão à sua maneira. Então, se em uma população ali, determinada comunidade ali africana, a escravidão ela é super restritiva, em outra a gente pode ver até uma ascensão social de um escravo. Então, a escravidão, sim, ela existe, mas é com a ação exploratória dos europeus que a escravidão africana se torna extremamente lucrativa, tá? Beleza. Dito isso, a gente volta, né, nas próximas aulas para falar de escravidão. Aqui a gente está falando de forma bem breve, porque nas próximas aulas a gente tem que voltar para explicar a escravidão em si. Dito isso, continuando, né, depois que Portugal domina essas ilhas no Atlântico, a gente vai ver o domínio aí de regiões que eram, né, na verdade, a navegação, né, por regiões que eram muito difíceis de navegar, que é o Cabo Bojador e o Cabo da Boa Esperança. São duas regiões extremamente complicadas de navegar. Geralmente, quem tentava navegar por esses locais tinham suas naus, suas caravelas completamente destruídas. E aqui a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que o Atlântico, ele é desconhecido. O mar Mediterrâneo, ele já era conhecido pelos europeus, ele já era conhecido pelos portugueses. O Atlântico não. Então, o imaginário social da época era de que existiam muitos monstros, muitos perigos no mar.
Então, quando o Cabo da Tormenta, que se torna Cabo da Boa Esperança, posteriormente é dominado, é importante que a gente tenha em mente que é uma região desconhecida, né, que está sendo atravessada. Os europeus têm medo do desconhecido. Nesse momento, há essa vitória contra o desconhecido. Então, quem realiza, né, essa expedição aí, essa navegação, né, pelo Cabo da Boa Esperança é o Bartolomeu Dias, e normalmente esses navegadores eles eram tidos como heróis do reino, conseguiram fazer essas navegações. Depois disso, a gente tem uma outra data importante, que é 1499, né, que é a chegada de Vasco da Gama às Índias. E aí sim, a gente vê que, de fato, Portugal conseguiu estabelecer uma nova rota comercial, que é essa rota que vai, então, fazer o contorno na África para chegar até a Índia. Ok? Mas, assim, Portugal toma, então, essa rota, investe nessa rota e tem muito investimento do rei, né, investimento da burguesia nessas navegações. O rei incentivava essas navegações, os comerciantes a querer governar, a querer navegar, e a burguesia investia aí o dinheiro para que isso seja possível. Mas se Portugal investe nessa rota, Espanha vai investir em uma outra rota. E aí eu passo para o Luiz. É o Luiz que manja disso. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver a tela do slide, porque a minha internet está bem ruim e para mim ela não aparece. Vocês veem? Não sei se tu vê, Laís. Eu não vejo. Não vê? Deu algum problema aqui na minha internet, como de costume. E a tela... voltou? Bom, pessoal, para mim aqui voltou. Tem uma pergunta Eu não sei se aqui. vocês me escutam. Tem uma Fala. pergunta que eu acho que eu não compreendi, que é do Davi, eu até vou pedir para ele comentar, que é a seguinte: a África tinha muita vantagem nessa época? Depende, estamos falando de tipo de vantagem. Eu não sei que vantagem o Davi quis dizer, porque a Manda aí, África manda em aí. si não tinha vantagens, porque os africanos não realizavam navegações. O continente africano era um continente muito fechado. Como a Laís falou, ele era dividido muito em tribos e comunidades, e aí que por isso ocorria, por exemplo, o escravismo, que futuramente, após a colonização brasileira, vai ocorrer a troca e a venda de escravos escravizados, por parte dos africanos. Mas nessa época, a escravidão feita na África é uma escravidão muito mais de uma tribo sobre a outra por trabalho braçal ou por apenas aprisionamento nas comunidades. Então, vantagem sobre os europeus, a África não tinha nenhum. Eu acho que essa foi a pergunta. Uma coisa que o Luiz falou agora, que é muito importante, né? Que existia, então, a escravidão entre esses povos e existiam guerras entre esses povos. Então, o português, o europeu, Isso. inclusive, explorou isso. Ele incentivava, entrava, pisava na África, né? Vamos repetir essas coisas que a gente fica escutando por aí, né? O português, ele entra na África e ele incentiva essas guerras. Por quê? Porque incentivando essas guerras, os povos vitoriosos escravizavam os povos que tinham sido derrotados. E aí os europeus podiam comprar esses escravizados para vender, para levar para as colônias, enfim. Ok? É isso também o que ocorre entre os espanhóis e os povos dominados pelos astecas,
que eu vou chegar lá mais à frente. Então, após o que a Laís falou sobre a expansão portuguesa, a gente tem que os espanhóis não podem ficar para trás. Porque na época eram as duas potências expansionistas mais pica da galáxia do momento. Então, Cristóvão Colombo, que ele era um navegador genovês, mas a gente não tem uma confirmação de fonte histórica do local de nascimento e da nacionalidade dele, ele tenta ir a Portugal para vender essa questão. Isso eu tirei do livro do Sapiens, do Yuval Noah Harari. Assistam Roda Viva dele, muito bom. Que o Cristóvão Colombo ele tinha que vender uma ideia, porque ele não podia vender um produto, porque o produto era desconhecido. Então ele tem que vender a ideia da navegação, encontrar novos produtos, novas riquezas para o Estado. Ele vai a Portugal, mas Portugal, como disse a Laís, já tinha sua rota traçada e não queria investir o capital em uma rota desconhecida. Portanto, Cristóvão Colombo ele chega na Espanha. A Espanha, um novo reino, governado por Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que eles se juntaram para expulsar os muçulmanos, os islâmicos, do território português, que é a questão que a gente falou na primeira aula do Califado de Córdoba, dos omíadas que estavam ainda em território espanhol até o confronto de Granada e a expulsão dos muçulmanos. Dito isso, Cristóvão Colombo consegue vender a ideia de uma nova navegação. Então, o que ele faz? Ele fala, vamos dar a volta pelo globo para assim chegarmos às Índias. Por quê? Como a Laís disse, o Mediterrâneo era dos genoveses e dos venezianos, mais dos venezianos. Eles controlavam essa área. O contorno da África, os portugueses já tinham essa rota. Então, eles precisavam de uma nova rota para chegar às Índias. Então, o que eles fazem? Cristóvão Colombo sai, em 1492, com a sua nova rota para as Índias. E passa um tempo ali, ele perdido, né? Perdido não, brincadeira. Ele navegando, mas de certa forma perdido, ele chega ao Caribe, ele chega às Antilhas, ao Caribe americano. E ele acha que chegou às Índias. Então, nós temos com a chegada do Cristóvão Colombo, nós temos a batida numa terra nova, mas que se acreditava ser uma terra já conhecida. Cristóvão Colombo, por isso, ele volta à Europa e ele manda cartas que ele encontrou as Índias. Mas, na verdade, não foi isso. E a gente vê também depois que novas navegações, e, por exemplo, Américo Vespúcio, que foi homenageado com o nome do continente, por um cartógrafo alemão, ele chega e fala, não, é um novo continente, é uma nova terra, e nós precisamos explorar. E disso surge o Tratado de Tordesilhas, como está na imagem para vocês. Antes do Tratado de Tordesilhas, a gente tem a primeira proposta da bula papal. Por quê? Aí, que a Laís falou que a gente não pode cair na questão que os portugueses não pisaram na África, não podemos, mas na América eles não pisaram. Na América eles exigiram parte da terra antes mesmo deles chegarem à terra. Então, a primeira proposta, a primeira bula papal de 1493, está na imagem de cima de vocês, naquele em que o pedaço de terra de Portugal é menor do que na segunda imagem. Nesse primeiro tratado foi definido que a oeste da ilha de Cabo Verde, na África, uma propriedade portuguesa, 100 léguas a oeste, estariam demarcadas as delimitações. Aí Portugal ficaria com aquele mísero pedaço de terra, enquanto a Espanha ficaria com todo o resto. Então os portugueses falam, não, peraí, não vai funcionar para nós, a gente precisa de um maior território, porque a gente precisa explorar. Então, em 1494, temos o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas é assinado na cidade de Tordesilhas, na Espanha, e aquela questão, quando tu tá fazendo uma brincadeira, tu fala, quando eu chegar onde tu quer, tu para. Quando eu chegar onde tu quer, tu manda eu parar. Então, foi oferecido 150 léguas, não, 170, 200, 250,
até eles chegarem a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde, que é o que a segunda imagem nos mostra, o que ficou delimitado para ambos os países explorarem. Era uma linha imaginária, aonde a parte ocidental pertenceria à Espanha e a parte oriental pertenceria a Portugal. Falei certo, se não me engano. Isso, o ocidente era espanhol e o oriente era português. Só que assim, a gente tem que imaginar que era uma linha imaginária. Então, após a colonização espanhola, em 1534, a colonização portuguesa, em 1534 eles mandam as primeiras embarcações povoadas para a colonização. A gente tem que saber que após os portugueses chegarem na linha imaginária, eles não pararam ali. Então, por exemplo, criações bovinas, coisas, sempre ia aumentando o espaço, o terreno, e os animais, o gado, ele iria pastar em terras espanholas, mas que foram expropriadas para Portugal. Basicamente, esse foi o Tratado de Tordesilhas. Posso fazer um Vou comentário? passar o slide aqui. Como? Posso fazer um comentário? Volta. Pode. Tá. Quer fazer um comentário? Eu quero ler um comentário. Pode fazer. Não. Seguinte, teve um negócio aí que o Luiz falou que é interessante, né? Que os portugueses não foram para a América na época que os espanhóis foram. Mas, mesmo assim, assinaram o Tratado de Tordesilhas, em 1494, que dividia as terras entre Portugal e Espanha. Aí já vou dar um spoiler, assim, para as próximas aulas, né? Dessa ideia de descobrir o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Chegou aqui do nada, não sabia o que estava acontecendo, foi um desvio de rota. Como ser um desvio de rota, Pedro Álvares Cabral partir de Portugal, né, em direção aí ao Atlântico, sabendo que existem terras ali descobertas que foram divididas entre Espanha e Portugal. E como é que isso aconteceu, né? Como é que foi um desvio de rota? Será que ele não sabia, já que existiam essas terras, e veio de propósito, porque a ideia da expansão é tu colonizar novas terras, explorar e ter cada vez mais dinheiro, lucros? Então, essa ideia de descobrir, de Cabral nem sabia o que estava rolando quando veio para cá, um desvio, estava tentando ir para outro lugar, estava tentando ir para a Índia, veio para o Brasil, isso não existe, tá? Isso já é uma ideia superada. Então, muito provável que eles sabiam bem o que eles estavam fazendo, né? Até porque já tinham assinado o Tratado de Tordesilhas, que dividia esse território. Não, e também porque, segundo fontes, o próprio Bartolomeu Dias, que passou do Cabo das Tormentas e nomeou ele Cabo da Boa Esperança, ele estava na embarcação do Pedro Álvares Cabral, porque eles precisavam de um navegador experiente para passar pelo Cabo da Boa Esperança, porque ele sabia o que fazer. Então, eles utilizavam da prática de cabotagem, que é o que a Laís falou, tu navegar contornando o litoral para não perder o litoral de vista. Eles se utilizavam disso. Então, como é que eles vão sair? Lá de cima de Lisboa, em vez de contornar o litoral, eles se lançam ao mar aberto, expressão, e chegam na América sem pé nem cabeça. Acho que a gente já passou disso, porque sabemos agora que o próprio Bartolomeu Dias estava na embarcação e ele sabia o caminho. Então, foi meio que uma escala. Foi feita uma escala no Brasil para depois ir para as Índias. Tanto que, numa das fontes que eu pesquisei, tem-se que o Pero Vaz de Caminha, o autor, o escrivão, né, o escriba, ele relata essas coisas e ele é morto, né, numa das batalhas nas Índias. Então, a gente tem toda essa questão que a gente não pode ser ingênuo de acreditar que as coisas são sem querer. Sempre tem um motivo. A própria questão de Portugal pisar na África, de se aproveitarem dos conflitos, os espanhóis se aproveitarem de conflitos para governar, tudo isso tem as suas pequenas entrelinhas, as suas pequenas linhas pequenas que eles falam, por exemplo, em desenhos e filmes. Laís, fechou? Posso passar?
Então, pessoal, como nós não vamos entrar na colonização portuguesa hoje, porque a colonização portuguesa, no caso a nossa colonização, nós vamos dedicar uma aula inteira para essa colonização, porque nós vamos falar de escravidão e de todos os processos que ocorreram. Então, em 20 minutos, 25 minutos, não iria dar tempo. Então, nós vamos falar agora sobre os povos pré-colombianos, os maias e os incas. Tá, para começar, seguinte, comigo aqui, a gente fala muito dos astecas, mas os astecas não são o primeiro povo a habitar o território mexicano. Nós temos, como vocês veem nos slides, nós temos 5 povos, minha câmera está ao contrário, nós temos 5 povos que estão nessas terras durante a passagem do tempo, chegando, enfim, aos astecas, que são os astecas que enfrentam os espanhóis e Hernán Cortés. Então, seguinte, nós temos os olmecas, que são os primeiros mexicas, não, são os primeiros indígenas a ocupar a região de São Lourenço, eu não vou saber explicar bem certinho, uma região mexicana. Eles influenciam, por exemplo, outra cultura indígena, que são os maias. Aí, os olmecas. Zapatecas e Teotihuacan, os Teotihuacan, esses dois, que são descendentes diretos dos olmecas. Os zapatecas na região de Oaxaca e os Teotihuacan na região de Teotihuacan, que era o nome dessa capital. Porra, não é difícil pra caralho. Então, nós podemos ver já dos povos pré-colombianos colonizados por espanhóis uma diferença muito grande em relação aos povos pré-colombianos ou indígenas do Brasil. Porque nós temos inúmeros exemplos. Como o Brasil é um território muito vasto, nós não temos uma coalizão. Nós não temos, por exemplo, como os mexicas e os astecas dominando outros povos e criando sistemas sociopolíticos e sistemas de, por exemplo, irrigação ou engenharia ou medicina. Nós temos no Brasil uma difusão muito grande do território. O território, como gigante, ele é ocupado por várias tribos indígenas, que elas se relacionam, muitas vezes por meio de conflitos e guerras, e muitas vezes elas não coexistem no mesmo espaço. Tudo certinho, então? Aí nós chegamos aos astecas. Após passar pelos taltecas do século VIII, voltando, os Teotihuacan são do século III depois de Cristo. Então, Teotihuacan hoje é um dos principais, eles possuem os principais sítios arqueológicos do mundo. E no século III, a cidade contava, que era a capital desse povo, com 100 mil habitantes, bem como era uma cidade muito planejada, com apartamentos, prédios, já no século III, e sistemas de abastecimento de água. Após isso, nós temos os taltecas, no século VIII, que eles provinham da região nordeste do deserto. Do deserto nordeste, perdão, inverti. E os taltecas, eles tinham uma propensão a serem indígenas guerreiros. Eles tinham essa propensão à guerra, pelo seu espírito, digamos assim, pelo seu enquadramento espiritual. Não sei se a palavra foi exata, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Por fim, a gente chega aos astecas, ou melhor, os mexicas. Por que astecas? Astecas ficou essa denominação porque o povo acreditava eles provinham da terra sagrada, da terra ancestral de Aztlán. Aztlán é onde ficava o seu deus e da onde eles provinham. Dito isso, podemos usar a nomenclatura astecas ou mexicas. Eles tinham, na minha visão, na visão também um pouco historiográfica, foram os povos mais desenvolvidos, os povos pré-colombianos mais desenvolvidos da época. Por quê? Os astecas também eram originários do deserto, eles possuíam um idioma próprio, que era o Nahuatl. A gente vai deixar tudo escritinho para vocês depois, né, porque falando assim é muito difícil de entender. E o idioma Nahuatl ainda é falado por 1,5 milhão de pessoas no México.
Então, a riqueza de conteúdo, a riqueza ancestral ainda passa na questão dos mexicas. Então, os astecas, eles eram um povo de mais ou menos 100 mil mexicas. E eles começam a sua dominação sobre outros povos. Eles se utilizavam do quê? Por meio dos guerreiros jaguar, eles tinham essa nomenclatura, porque utilizavam de peles de onça como vestimenta de guerra. E antes dos guerreiros jaguar, nós temos, em 1427, a primeira coalizão, a confederação de 3 cidades-estado americanas. Nós temos Tenochtitlan, que era a capital dos astecas, a cidade capital dos mexicas, a cidade-estado principal dos mexicas. Nós temos Texcoco e Tlacopan. São as 3 cidades que exercem a dominação sobre mais de 10 milhões de pessoas. Essas 3 cidades dominando toda essa gente, a gente pensa que, assim, por meio dos guerreiros jaguar, os mexicas, eles invadiam povos, invadiam tribos, né, rivais, e subjugavam essas. Após essas tribos ficarem subjugadas aos mexicas, eles instauravam como se fosse uma espécie de província. Eles introduziam um governante amigável, um governante que permitia ainda a crença, e estabelecia que essas tribos tinham que pagar tributos para continuar existindo. Aí é uma forma um pouco mais violenta de controlar. Então, o pagamento desses tributos fazia com que o império se sustentasse. Os mexicas pode cair em eles eram um império tributário, os astecas mexicas, império tributário, porque eles recebiam tributos e ofereciam governantes amigáveis e proteção a essas tribos. Pois é. A gente agora chega em 1519, que é quando Hernán Cortés chega pelo mar, né, em suas naus, em suas galeras, e ele toma conta toda. Mas, primeiro, quando Hernán Cortés chega, em 1519, os espanhóis tentam tomar controle e são derrotados pelos exércitos do imperador Montezuma e seus aliados. Pois bem, então, o Cortés é derrotado. Mas, uma questão, os astecas, como eram um povo muito religioso, eles achavam que os deuses viriam caminhando sobre as águas. Então, como os astecas eles eram indígenas, eles tinham feições indígenas, poderiam ser negros ou pardos, eles tinham essa feição, o fenótipo e o genótipo indígena. E eles acreditavam que os seus deuses chegariam pelas águas, como se fosse cavalgando cavalos marítimos, que eram as naus. Então, os espanhóis chegam, alguns deles eram loiros, tinham olhos claros, peles claras, e tem uma interpretação mexica de que eles eram os deuses. Mas após essa primeira derrota, fica claro que eles eram povos inimigos. Mas uma coisa que os mexicas não entendiam era a sede, aquilo que eles falou, do mercantilismo para o metalismo. Os mexicas não entendiam, não compreendiam como é que os espanhóis tinham tanto tesão pelo ouro. Porque para eles se utilizavam do ouro. Só que eles não se utilizavam do ouro, não consideravam o ouro um metal essencial, por quê? Não dá para fazer armas, porque ele é um metal frágil. Não dá para construir casas, porque, novamente, ele é um metal frágil. Então, eles utilizavam do ouro para fazer joias, para fazer adornos nas igrejas, para, sabe, como se fosse folhear os locais de ouro. Mas eles não tinham esse tesão que o Hernán Cortés e os espanhóis tinham. Vale lembrar que essa primeira expedição do Hernán Cortés, ela foi uma empreitada particular. Não foi bancada por estado nenhum. Ele tinha algumas centenas de guerreiros e confederados, que a gente diz, com ele, mas não eles não eram bancados pelo Estado. Tem uma passagem no livro do Harari que fala que em 1519 os indígenas perguntam ao Hernán Cortés por que ele tinha esse tesão pelo ouro.
E ele responde que era porque ele e os amigos dele tinham uma doença incurável, que ela só podia ser curada pelo ouro. Então eles precisavam de ouro, eles precisavam de tudo que envolvia metais preciosos. Então a gente chega em 1521. O que o Hernán Cortés faz? Aquilo que Portugal fez na África, o Hernán Cortés fez na América. Ele chega a montar uma coalizão com as tribos subjugadas aos mexicas, com a promessa de que eles tirariam os astecas mexicas do poder e depois cumpririam parte da acordo. As tribos dominadas poderiam sair livremente. Então, em 13 de agosto de 1521, a cidade Tenochtitlan é saqueada, Montezuma é capturado, torturado e morto, junto com seus familiares, bem como seguiram-se muitas mortes pela proliferação de doenças, que é um vetor que os espanhóis e europeus traziam involuntariamente à América, e muitos mexicas morrem. Cara, acabei de ver o tempo aqui, a gente tem só mais 15 minutos, Foi mal, gente. Eu falei demais. Mas, enfim, o Hernán Cortés, vamos acelerar um pouquinho, após a subjugação do povo mexica aos espanhóis, a gente tem o reconhecimento da coroa para com o Hernán Cortés. Então, segundo Eduardo Galeano, ele recebe 23 mil índios vassalos para trabalhar para ele na exploração de metais preciosos. Então, todas as características do mercantilismo nós temos já implantadas na América, como o escravismo, o trabalho compulsório, que era pela mita, na América Hispana era pela encomenda, você tinha um encomendeiro que encomendava um pacote de índios, e esses índios serviam do trabalho compulsório nas minas de Potosí, por exemplo, na Bolívia, que matou mais de 8 milhões de indígenas pelo século. Após isso, então, após os mexicas, que eram um povo extremamente inteligente, eles tinham conhecimento em medicina e astrologia com um calendário extremamente preciso, templos, pirâmide e ilhas construídas no meio de lagos, de vastos lagos e ilhas de barro. Isso impressionava os espanhóis. Mas eles não tinham, era, digamos, a malandragem que os espanhóis tinham. Por isso eles não venceram. Quando a coalizão se juntou, e os espanhóis, com poder bélico e estratégias de guerra melhores, como as coalizões, mataram quase todos os astecas. Após isso, nós chegamos aos incas, que foi o maior império indígena em território. Os incas, eles hoje ocupariam, como está no slide, o território de 6 países. Eles se situavam no Peru, mas em Cusco era a sua capital. Então, nós temos vários indícios que os incas eram também povos extremamente inteligentes. Os maias, os astecas usavam códices, por exemplo, para contagem de pessoas e produção. Os incas utilizavam de quipos. Os quipos estão na imagem abaixo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que não... Opa, não tem a imagem, está no resumo, perdão. Os quipos eles usavam para contagem populacional e para contagem de produções, e até hoje se perdeu esse conhecimento, porque os incas, o povo deixou de existir, e todas as pessoas que sabiam interpretar os quipos também morreram. Então a gente não tem interpretações exatas dos quipos. Os incas, eles tinham hierarquias locais que iam, depois da dominação, os astecas, que iam das hierarquias locais até o Sapa Inca, que era o imperador. E abaixo desse, nós tínhamos o sacerdote-chefe Huinchi, Huinchi, que ele era o responsável pelo contato com o Deus Sol. Outra coisa que vale muito a gente colocar, ou vocês podem até anotar, é que os incas eram politeístas. Eles faziam diversos sacrifícios regularmente, inclusive sacrifícios humanos. A sua divindade da natureza e da fertilidade, a Pachamama. Tá, beleza. Estamos quase acabando. Aí vamos mostrar, se der tempo, umas questões para vocês. A chegada dos espanhóis no território Inca ocorre o primeiro contato em 1526. E em 1529, eles são autorizados pela coroa para ir. Então, eles já são patrocinados pela coroa. Eles têm autorização real.
Então, Francisco Pizarro é o Hernán Cortés dos Incas. Ele chega ao território Inca e os Incas são dizimados por varíola e gripe, que eles pegam das rotas comerciais nos contatos que eles têm com os espanhóis europeus. A varíola vitima o Sapa Inca e o seu filho, o que gera um problema de sucessão e, por isso, gera uma guerra civil por sobre os Incas, que faz que o quê? O império esteja vulnerável. O império vulnerável, facilidades, como na África, da entrada de conquistadores e o domínio do povo. Então, os irmãos Atahualpa e o Huáscar estão numa guerra civil. Francisco Pizarro chega, sequestra o Atahualpa e exige uma recompensa em ouro. Enquanto isso, o Huáscar é o quê? Assassinado. Então, nós temos o Atahualpa na jogada, o último governante. O Atahualpa paga o resgate em ouro e é assassinado, juntamente com descendentes. Então, o povo, ele aceita a dominação em 1533. Em 1533, os Incas são 99% dominados. Nós temos um foco de resistência, que é de Tupac Amaru nas montanhas. Tupac Amaru, inclusive, um fun fact aqui, uma curiosidade, Tupac Amaru é o Inca, o indígena que inspira os pais do rapper americano Tupac. Curiosidades, então, essa fonte de resistência, ela dura até 1572, com o Tupac Amaru invadindo Cusco, ele sitiou e invadiu Cusco, ele decretou o enforcamento do corregedor-geral responsável por Cusco, ele também determinou a extinção da mita, que era o serviço compulsório, e na mita eram homens de 18 a 50 anos que serviam nas minas, nenhum homem chegava a 50 anos. Então, como os mitaios morriam regularmente, era a função do cacique entregar novos homens para o abate. Então, era basicamente isso. Tanto que em Potosí, como eu falei, 8 milhões de indígenas perderam a vida explorando as minas para a riqueza da metrópole. Então, o Tupac Amaru determina a extinção da mita, a libertação de escravos, aboliu os impostos e o repartimento, que é o terceiro, da mão de obra indígena. Tanto que a resistência continua, mas em 1572 o Tupac Amaru é traído por um dos seus generais e ele é capturado, assassinado junto com a sua família. Terminei. Gente, terminei. Consegui. Vamos para as questões? Vamos para as questões. Temos 8 minutinhos. Temos. Laís, eu explico essa, tu explica a próxima? Pode ser? Pode ser. Tá, vamos lá. Ó, pessoal, eu vou ler aqui a questão e a gente vai debater, se vocês quiserem comentar aqui. A gente já colocou a resposta, agora que depois de a gente for dentro da aula, eu pensei que não seria uma boa, né? Seria uma boa vocês nos falarem a resposta, mas aqui já está marcado. Enfim, o encontro entre o velho e o novo mundo, que a descoberta de Colombo tornou possível, é de um tipo muito particular. É uma guerra ou a conquista, como se dizia então. E o mistério continua. O resultado do combate. Por que a vitória é fulgurante, se os habitantes da América eram tão superiores em número aos adversários e lutaram no próprio solo? Se nos limitarmos à conquista do México, a mais espetacular, já que a civilização mexicana é a mais brilhante do mundo pré-colombiano, como explicar que Cortés, liderando centenas de homens, teria conseguido tomar o reino de Montezuma, que dispunha de centenas de milhares de guerreiros? Essa é uma questão do Enem de 2018. Mas vamos focar no enunciado. Muitas vezes, pessoal, vocês têm que ler o enunciado antes de ler o texto. Porque às vezes o próprio enunciado pode dar a questão para vocês antes de perder aquele tempinho lendo e relendo o texto. Então, no contexto da conquista, conforme a análise apresentada no texto, uma estratégia para superar as disparidades levantadas foi implantar as missões cristãs entre as comunidades submetidas. As missões cristãs, elas são implantadas, mas elas não foram usadas como uma estratégia para vencer a guerra contra os colonizados. As missões, a catequização, ela acontece depois de 1537, que é quando temos a bula papal, a Veritas Ipsa, que o Papa Paulo III determina que os indígenas têm alma, eles não podem mais ser escravizados, eles têm que ser catequizados. É o que acontece no Brasil,
e é o que acontece na Espanha após 1537. Então, antes não tinha esse negócio de colonização, de cristianização. Vai trabalhar na mina, vai se fuder e vai morrer, porque a gente precisa de dinheiro. A letra B. Utilizar a superioridade física dos mercenários africanos. Essa vocês podem chutar para longe, porque não existiam mercenários africanos trabalhando para os europeus. Os africanos são escravizados após a bula papal Veritas Ipsa, que determina que daí os africanos, como são de religiões de matriz africana, podem ser escravizados porque eles não têm possibilidade de serem catequizados ou cristianizados. A letra D. Introduzir vetores para a disseminação de doenças epidêmicas. Pessoal, as doenças epidêmicas mataram milhares, milhões de indígenas por toda a América, mas elas não foram uma introdução voluntária. Elas vieram com os espanhóis, com os portugueses, com os africanos, inclusive, da Europa. Por quê? Os africanos e os europeus, eles tinham anticorpos contra essas doenças, porque essas doenças assolaram a Europa e a África muito antes. Então, a população cria anticorpos. Então, eles não introduzem não é uma estratégia utilizada, é um ganho involuntário. A letra E. Comprar terras para o enfraquecimento das teocracias autóctones. Não existiam teocracias autóctones. Desculpa, existiam sim, perdão, me confundi. Os espanhóis não compravam terras, porque eles venceram, a estratégia utilizada foi o que a gente acabou de explicar, que eles usavam coalizões de tribos subjugadas aos astecas para eles conseguirem dominar o Montezuma e os seus aliados. Então, a resposta correta é a letra C, que a estratégia utilizada, ele pede a estratégia, foi explorar as rivalidades existentes entre os povos nativos. Laís, a última questão. Não vai ter tempo não, fazer 3 minutos. Não, vai, vamos tentar. Tá, tu lê aí pra gente então, porque... Não dá? Tá muito difícil pra não dá pra passar? Então vai, ó. Tá. Então vai. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa aqueles que aí navegam querer pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. A pergunta agora, o enunciado. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento. Ele pede o sentimento que o texto evoca nos navegantes. Eu acho que essa questão, eu acho que existem níveis, né? Essa questão, eu acho que ela é um nível fácil, porque tu não precisa saber nada de história para responder ela, né? Porque, na verdade, ela tá pedindo texto expressa. E, pô, o cara tá basicamente falando que as pessoas são cagadas de medo de navegar, né? Os homens são cagados de medo de ir pro mar. Ele tá basicamente falando assim, ó, milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos, né? Então não pode ser uma aventura, né? É fantástico, é bom, ou é um milagre de pecados, enfim, quem dizem as opções, né? Purgação dos pecados, desculpa. O que o texto está falando? Ele está basicamente falando de medo, né? Ali ele diz também, coisa pavorosa, aqueles que aí navegam, querem pô-los todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens, né? Está falando de medo, só de medo. Então, a única alternativa que fala de medo é a alternativa C. Então, eu acho que essa é uma questão tranquila, porque não exige nenhum conhecimento histórico muito específico, né? Um minutinho, hein? Um minutinho antes. Pessoal, acabamos um minutinho. Tá, olha só. Acabamos um minutinho antes, a gente teve que correr um pouco com o conteúdo, mas espero que vocês tenham curtido a aula e que tenha sido produtiva em questão conteudista para o Enem. Vai, Laís. A área da história organiza resumos sobre os conteúdos que a gente trabalha, né? Então, a gente vai deixar o link nos comentários aqui no vídeo
para acessar esses resumos. E aí, nos resumos, tem essas questões comentadas. Então, é isso. Então, muito obrigada, galera. Boa noite. Fechou? Isso.